Bom, pessoal, como vocês já sabem, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Como eu não vou poder estar na universidade por problemas de saúde, eu resolvi gravar uma aula para vocês e essa aula vai valer como qualquer outra, tá? Tendo alguma dúvida, eu espero que vocês anotem. Na próxima aula já devo estar de volta para eu esclarecer essas dúvidas, ou então me procurem na minha sala que eu esclareço qualquer eventual dúvida ou questionamento e tudo mais. A gente vai começar a falar sobre uma parte muito importante de reologia, que é a chamada viscoelasticidade. Tá? Como o próprio nome diz, viscoelasticidade representa materiais que têm comportamento entre fluidos viscosos e materiais elásticos. Tá? Aqui está errado, é viscoelasticidade. Tá? Eu vou corrigir para colocar no site. O que seria então um material viscoelástico? Materiais... Em mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos, nós aprendemos a lidar com dois tipos de materiais, né? Sólidos ideais, que são os tais sólidos de Hooke, e líquidos newtonianos. Materiais viscoelásticos representam toda uma gama de materiais que têm comportamento intermediário entre sólido elástico e líquido newtoniano. Esses materiais podem ser mais parecidos com sólidos, mais parecidos com líquidos, dependendo tanto do material como das condições de observação a esse material. Procurei representar nessa barrinha, né? Quanto mais azul aqui, mais sólido, quanto mais laranja, mais líquido, e toda uma gama aqui de propriedades que podem se manifestar no material. Para entender materiais viscoelásticos, é interessante, em primeiro lugar, nós entendermos qual o comportamento de materiais ideais, materiais extremos. Então, por exemplo, um sólido de Hooke. Quais as características principais de um sólido de Hooke? Primeiro, se eu imponho uma tensão a um sólido de Hooke, ele vai sofrer uma deformação instantânea. Essa deformação é função somente da tensão. Bom, pode ser também da temperatura, mas vamos deixar a temperatura um pouquinho de lado. Tá? No caso, para uma determinada tensão, eu vou ter uma certa deformação. O sólido de Hooke tem uma característica muito importante, que ele tem capacidade de armazenar energia na forma de deformação. Então, se nós pensarmos em tensão e deformação, tensão é associada a uma força, deformação a um deslocamento, força vezes deslocamento, energia. Então, existe uma energia associada à deformação. No caso sólido hookeano, esse material tem capacidade de armazenar energia na forma de deformação. Okay? E um líquido newtoniano? Bom, primeiro, um líquido, no momento em que eu aplico uma tensão no líquido newtoniano, ele não deforma instantaneamente. Ou então ele vai deformar uma quantidade tão pequena que é desprezível frente ao que ele vai deformar posteriormente com o tempo. A deformação, mantendo-se a tensão, a deformação é a função da tensão e do tempo. Tá? Então, nós falamos de uma taxa de deformação, como nós já vimos. Então, a deformação ela vai ocorrendo com o tempo, ela vai aumentando com o tempo. E no caso de materiais newtonianos, a energia associada a essa deformação ela é dissipada na forma de calor, já que esse material não tem capacidade de recuperar a deformação sofrida. A deformação sofrida por um líquido newtoniano ela é irreversível. No caso de materiais viscoelásticos, eu tenho materiais que apresentam simultaneamente propriedades elásticas e viscosas. Ou seja, apresenta a deformação instantânea e também ele continua deformando com o tempo após essa deformação instantânea. Parte da energia de deformação é dissipada e parte dessa energia é armazenada na forma de deformação, recuperável. Para a gente entender materiais viscoelásticos, é interessante nós pensarmos em termos de materiais ideais primeiro. Né? Então nós sabemos que existe uma relação matemática para os sólidos hookeanos que diz que a tensão é igual a um módulo, uma constante de proporcionalidade chamada módulo, vezes a deformação. Nesse caso nós temos uma deformação em cisalhamento. Então eu tenho uma tensão de cisalhamento igual a um módulo de rigidez representado por G, vezes γ, que é a deformação. A unidade de G, que a gente chama de módulo de rigidez, é Pascal. Okay? Então eu tenho que a tensão é dada em Pascal, é dada em Newton por metro quadrado. Γ, que a deformação é adimensional, então G vai ter
a unidade de Pascal, ou Newton por metro quadrado. No caso de fluidos newtonianos, como não faz sentido falar de uma deformação pura, nós falamos de uma taxa de deformação, o quanto aquele material deforma com o tempo. Então, só mais uma coisinha a respeito de sólidos Hookeanos que eu esqueci. Aqui eu tratei em cisalhamento. Se eu falo em tração ou em tensão de estiramento, eu tenho que a tensão vai ser igual a um E, que é o módulo de Young, vezes o epsilon, que é a deformação também em estiramento, sendo que o módulo de Young é igual a 3 vezes o módulo de rigidez. Então, E igual a 3 vezes o G, para materiais ideais. No caso de fluidos newtonianos, como eu havia dito, não faz sentido eu falar de uma deformação pura e simples, só que o material, ao se aplicar uma tensão, ele deforma continuamente com o tempo. Então, a relação entre tensão e taxa de deformação, quanto ele deforma com o tempo, vai ser dada pela propriedade de viscosidade, que a gente já viu bastante. Então, tensão é igual a viscosidade vezes taxa de cisalhamento, taxa de deformação. Unidade de viscosidade, a gente já viu, é Pascal vezes segundo. Então, a taxa de deformação é dado por 1 sobre segundo, tensão é dado por Pascal, então a unidade de viscosidade vai ser Pascal vezes segundo. Certo? Então eu posso definir viscosidade como resistência ao fluxo e módulo elástico como resistência à deformação. Então aqui a taxa de cisalhamento vai ser dado, no caso de materiais de fluidos, né? Taxa de deformação vai ser dado pela variação da deformação com o tempo, ou pela diferença de velocidades entre as camadas do líquido no caso de cisalhamento. Então a derivada da velocidade na direção x em relação a y também vai dar a taxa de cisalhamento. É matematicamente igual à deformação com o tempo. Ok?